E a CEMIG é uma referência no mercado, ainda mais porque se trata do Grupo CEMIG, atuando no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E além disso, o Grupo CEMIG ainda tem outras iniciativas, sendo ela a maior distribuidora, a segunda maior transmissora e a sexta maior do grupo gerador de energia elétrica, com grande liquidez no mercado e também por conta do seu grande volume de negociações na Bolsa de Valores diariamente. E não para menos, agrada muitos investidores por conta da sua política de dividendos e ainda por cima com a possibilidade de dividendos extraordinários. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o dividendo preditivo com anúncio provável de dividendos para o mês de dezembro de 2022. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa para analisar oportunidades do mercado e, como eu sempre faço nesses vídeos, trago análise técnica e fundamentalista também, justamente para dar ao investidor ferramentas para tomada de decisão. E é por essa razão que eu convido vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like nesse vídeo. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber essas análises publicadas no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo. Explicando para vocês por que o dividendo preditivo, que é uma metodologia do Ativo Virtual, se trata de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. Isso porque a metodologia abrange a análise da política de dividendos da companhia para saber se a política é favorável para o investidor. Também vamos analisar a capacidade financeira da empresa, porque de nada adianta ela estar dentro de um cronograma de pagamento de dividendos, mas com uma capacidade financeira baixa, vai gerar uma rentabilidade baixa, ou até mesmo a empresa pode não fazer o pagamento por conta da sua saúde financeira. Aí sim vamos olhar o histórico de pagamento de dividendos da companhia para saber se está dentro de um cronograma viável de pagamento de dividendos. E é por isso que eu ressalto para vocês que essa não é uma mera análise quantitativa, mas principalmente uma análise qualitativa das empresas e dos ativos também. Vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendo ou JCP de acordo com o histórico do pagamento. Isso em relação ao ativo que vamos falar. E com isso, temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a data com e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso ter um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. E aqui só um aviso importante para vocês é que nunca comprem as ações apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na data com e vender na data ex-direitos, porque essa conta, matematicamente, ela é inviável. O mercado corrige na proporção dos dividendos e assim reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. Então, para vermos primeiro a política de pagamento de dividendos da companhia, porque este, é claro, é o documento que vai trazer as regras de pagamento de dividendos, fazendo parte dos pilares do dividendo preditivo. E para isso, vocês podem acessar aqui o site de Relações com os Investidores da CEMIG através de ri.cemig.com.br, justamente porque é a fonte mais confiável, democrática e gratuita a respeito das empresas. É por isso que eu trago vocês para o site de Relações com os Investidores. Então, para isso, vamos ir em Governança Corporativa, depois em Estatuto, Códigos, Políticas e Regimes. Clicando aqui, o documento que procuramos é a Política de Distribuição de Dividendos e Endividamento da Companhia. E na Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, quero destacar para vocês alguns pontos. Exatamente aqui no capítulo 3, que é a Distribuição de Dividendos, mostrando para vocês que o exercício social da CEMIG, ele coincide com o ano civil, ou seja, começando em janeiro e terminando em dezembro de cada ano. E também a empresa vai se reunir aqui através da sua Assembleia Geral dos Acionistas dentro dos 4 primeiros meses de cada ano, justamente para deliberar sobre a destinação a ser dada do lucro líquido da companhia, conforme a proposta a ser apresentada pelo Conselho de Administração da empresa. E isso é muito importante porque vai acabar ditando o que vai acontecer em relação aos dividendos para o resto do ano. Não que a empresa vai definir todos os pagamentos nesse dia, não é nada disso. Até porque
ela não tem como prever qual vai ser a lucratividade anual dela. E como vocês sabem, o payout é um percentual em cima da lucratividade da empresa. E é esse percentual que é distribuído para os acionistas em forma de provento, seja ele dividendos ou JCP. Outro ponto importante de trazer aqui para vocês é que o Estatuto Social também determina que tanto as ações ordinárias, CEMIG 3, quanto as preferenciais, CEMIG 4, elas vão estar em igual condição de distribuição de dividendos e bonificações. E é por isso que o pagamento de dividendos, tanto para a CEMIG 3 quanto para a CEMIG 4, são idênticos. Podem observar que os últimos 12 meses, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui a empresa também considera a hipótese de reembolso de ações, onde as ações preferenciais elas vão ter preferência nessa hipótese de reembolso, tendo dividendo mínimo igual ou maior do que os seguintes valores: 10% a ser calculado sobre o seu valor nominal e 3% sobre o valor do patrimônio líquido das ações. E a empresa também considera caso ela não tenha lucro suficiente para pagar dividendos aos seus acionistas. E aí, nesse caso, o dividendo mínimo vai ser de 6% ao ano. Então, somente em casos em que a empresa não tenha lucro suficiente é que ela vai pagar esses 6%. E agora sim, em relação à destinação do lucro, o lucro líquido apurado em cada exercício social vai ser destinado em 5% para a reserva legal, atenção nesse ponto, e 50% será distribuído como dividendo obrigatório aos acionistas da companhia, observadas as demais disposições do Estatuto Social e legislação aplicável. Então, o dividendo mínimo da CEMIG é de 50%. E a parte que eu falei para vocês, que era importante observar, inclusive quando eu estava falando para vocês a respeito do fluxo de caixa da companhia, é que o saldo, após a retenção prevista em orçamento de capital ou o investimento elaborado pela administração da companhia, de acordo com a estratégia dela de longo prazo, será aplicado na constituição de reserva de lucros destinada à distribuição de dividendos extraordinários. E aqui extraordinários não é o volume dele, mas é aquele dividendo, ou seja, uma remuneração que está fora do cronograma oficial da companhia. Ela pode deliberar com base em boa performance e, obviamente, sobras de lucros. Como eu mencionei, os dividendos são proporcionalmente iguais tanto para as ações ordinárias quanto preferenciais e a frequência mínima de pagamento de dividendos da CEMIG é uma vez ao ano, assegurando primariamente as ações preferenciais, mas a empresa também destaca um segundo parágrafo aqui, garantindo a igualdade inclusive na frequência de pagamento de dividendos para as ações ordinárias. E ela ainda considera dividendos intermediários e complementares, como por exemplo o JCP, a título de dividendo intermediário por conta de lucros acumulados, de reserva de lucros ou de lucros apurados em balanços semestrais ou intermediários. Exatamente como eu expliquei para vocês até aqui. Então, a empresa, embora ela determine um pagamento anual, essa é a frequência mínima. Ela pode fazer pagamentos de dividendos intermediários, complementares e extraordinários, como eu mostrei para vocês até aqui. E é claro, justamente para poder facilitar a nossa compreensão da possibilidade de pagamento de dividendos da CEMIG, também precisamos analisar o histórico dela. Então, novamente aqui no site de Relações com os Investidores, olhando agora para dividendos e JCP. E ela tem toda a sua listagem de pagamentos, além das datas de direito e as reuniões que aconteceram. E podemos ver vários eventos que apoiam a ideia de que a empresa pode sim fazer anúncio de pagamento de dividendos para dezembro de 2022, como por exemplo esse aqui que aconteceu em dezembro de 2021, onde a empresa anunciou no dia 10 de dezembro e ela fez a data de direitos no dia 21/12. Essa aqui é a data ex-direitos, como vocês podem ver nessa coluna aqui. Mas ela também fez anúncio no dia 23/12 de 2020, no dia 18/12 de 2019, no dia 18/12 de 2018, somente não fez no ano de 2017, onde ela fez apenas uma remuneração no ano de 2017, mas fez também em 2016, 2015, 2014 e outros anos, justamente apoiando aqui a possibilidade de pagamento de dividendos da empresa. E olhando para o calendário corporativo da CEMIG, aqui na agenda de RI, podemos ver para o mês de dezembro que ela tem inclusive esse compromisso aqui, já divulgado no site, que vai ser o 27º encontro de investidores da CEMIG, que é o CEMIG Day. Aliás, a Taesa faz, a ISA CETEP também, que é a Transmissão Paulista e muitas outras empresas.
justamente um evento importante para os acionistas ou aqueles que pensam em investir na empresa, justamente para ver os rumos que a empresa está tomando e a prestação de contas também, é claro. Sem falar os próprios investimentos e o planejamento estratégico é tudo revelado nessa reunião aqui. Então, a data mais provável é justamente que a empresa venha fazer um anúncio nessa semana, do dia 12 ao dia 16. É claro que eu não tenho como garantir isso, mas, pelos estudos que estamos fazendo, aumenta a possibilidade da empresa fazer um anúncio nesse período aqui. Mais tardar, é claro, na próxima semana, entre o dia 19 e o dia 23. Porque, olhando aqui nos eventos da empresa, olhando as reuniões do Conselho de Administração do ano de 2021, podemos ver que ela realizou várias reuniões no mês de dezembro. Foram aqui 3 reuniões, 2 no dia 17, 2 no dia 10 e uma no dia 16. A primeira do dia 10 foi para decidir inclusive dividendos que a empresa ainda não tinha votado pelo pagamento deles. E aqui eu quero dizer especificamente a data do pagamento. E já o segundo foi exatamente o anúncio de pagamento de dividendos que a empresa foi fazer para os acionistas, no caso em forma de JCP. E note que ela também fez reuniões em outubro e novembro de 2021. E olhando para as reuniões do Conselho de Administração do ano de 2022, a última que ela fez foi no dia 12 de agosto de 2022. Ou seja, aumenta mais ainda a expectativa que a empresa faça outra reunião em breve, justamente por conta dessa ausência aqui de alguns meses que ela não fez e por isso ela não conseguiu trazer outras decisões para a companhia. Como, por exemplo, esse aviso aos acionistas que a empresa divulgou no dia 10 de dezembro de 2021, justamente trazendo aqui o anúncio de JCP, ou seja, o juros sobre capital próprio, num valor de quase R$1 bilhão. E naturalmente, com um pagamento tão grande quanto esse, a empresa acabou dividindo aqui o pagamento em 2 parcelas. A questão da CEMIG, que muita gente reclama, e com razão, é que a empresa realmente acaba demorando muito para fazer os seus pagamentos. Como vocês podem ver, um deles foi no final de junho e o outro de dezembro de 2022. Em outras palavras, os direitos no dia 21, ou seja, data com, mais o pagamento parcelado em 6 meses e depois 12 meses à frente. E aqui eu vou fazer a mesma explicação que eu faço para outras empresas que acabam demorando para fazer os seus pagamentos, como por exemplo a Sanepar. Isso aqui não faz diferença para o investidor de longo prazo, porque ele acaba recebendo na mesma periodicidade todos os anos. É claro que tem uma defasagem, mas depois que você está investindo para o longo prazo, e não as pessoas que acabaram de começar a investir, ou seja, com apenas um ano, acaba que os investidores vão ter regularmente os pagamentos de dividendos da CEMIG. E que justamente por falar nisso, trago aqui para vocês CEMIG 4, atualmente cotada a R$ 10,40, tem uma valorização nos últimos 12 meses muito interessante, de 13,59%. Sem falar que o PL dela está bastante convidativo, com um múltiplo de 5,62, ou seja, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da companhia, e o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Como aqui está indicando acima do múltiplo de uma vez, significa dizer que a empresa está 9% mais cara do que o seu valor patrimonial. Mas ainda assim, está bem barata quando comparada a outras empresas do setor de energia elétrica. Sem falar um dividend yield gigantesco de 16,26%, ajudando a compor muito com essa valorização dos últimos 12 meses. Imagine para quem comprou as ações CEMIG 4 há 12 meses atrás, quando ainda não tinha essa valorização de mais de 13%. Ou seja, dividend yield para essas pessoas, que é o dividend yield cost, baseado no preço médio dessa pessoa investidora, ele é bem maior do que esses 16%. Então, se você tivesse investido R$1.000 há 12 meses atrás, teria agora R$ 1.135,85 apenas com a valorização das cotações. E para vocês verem que realmente a comparação aqui da rentabilidade dos últimos 5 anos da CEMIG é interessante, eu trouxe aqui para vocês para comparar com a ES Brasil, com a ESB3, EDP Energias do Brasil, com MBR3, a Transmissão Paulista, ou seja, a ISA-CETEP com TRPL4 e também a Taesa com as suas ações Unity, com TAE11. Mas só lembrando, tanto a ISA-CETEP quanto a Taesa apenas fazem transmissão de energia elétrica. Embora a ES Brasil é geradora de energia elétrica e a EDP ela tem os 3 segmentos também. E nesse quesito, olhando aqui para os 5 anos, na valorização das cotações, na rentabilidade dos ativos, temos a CEMIG com 219,97% nos últimos 5 anos, a ES Brasil com a SB3, queda de 31,79%, EDP com 90,24%, TRPL4, que é a ISA-CETEP, com 131,46% e Taesa com TAE11 com 210,01%. Então, como vocês podem ver,
a CEMIG é bastante interessante, ainda mais aqui com as ações CEMIG 4, pelo menos quando o assunto é rentabilidade nos últimos 5 anos. E olhando aqui a evolução da receita, ou seja, quem está crescendo mais nos últimos 10 anos, temos a CEMIG com mais de 82%, a S Brasil com 70,9%, EDP com crescimento de 187,4%, liderando aqui a evolução das receitas dos últimos 10 anos, a ISA-CETEP com 96% e a Taesa com 183,74%, ficando em segundo lugar desse comparativo. Mas, obviamente, aquelas que são menores crescem mais rápido, como por exemplo a EDP aqui nesse cenário, e a CEMIG claramente a que tem a maior receita de todas. Aliás, se somar todas as receitas das outras empresas, não chega na receita do acumulado até o ano de 2021 da CEMIG, como vocês podem ver, passando dos 33,65 bilhões de reais. E como eu também havia mencionado para vocês a respeito do PL, a CEMIG ficou em segundo lugar, uma mais barata aqui dessa comparação, só perdendo realmente aqui para EDP Energias do Brasil, que ficou com um múltiplo de 4,99, realmente uma barganha. E o PVP, de pouco mais de uma vez, ficou em terceiro lugar dessa comparação, porque a mais barata de todas nesse momento é a ISA-CETEP, depois a EDP e em terceiro lugar então a CEMIG. E olhando aqui para o ativo CEMIG 4 na periodicidade de um dia, podemos observar que realmente as ações da CEMIG, as preferenciais, continuam em tendência de baixa, onde podemos traçar aqui essa LTB, onde a CEMIG 4 ainda teve aqui no dia 4 de novembro uma tentativa de superação dessa tendência de baixa, mas ela não foi bem sucedida e voltou a cair. Atualmente, a partir desse ponto, as ações preferenciais já desvalorizaram praticamente 13%. A boa notícia aqui é que, olhando pelo MKD, aparentemente a força vendedora está ficando mais fraca, até por conta dessa tentativa aqui de retomada dos preços. Embora o último fundo que ela fez foi abaixo do fundo anterior, reforçando a tendência de baixa. E se isso realmente acontecer, então a próxima faixa de suporte de preços vai ser aqui na faixa dos R$ 9,78 até os R$ 9,70. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagem exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar se as ações estão caras ou baratas, é que eu trago aqui para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, considerando o preço versus o LPA. Lembrando que o preço são as cotações, o LPA é o lucro por ação, ou seja, a lucratividade da empresa dividido pelo número de ações em circulação. Nesse sentido, podemos ver que as ações CEMIG 4 ainda estão caras, mas esse gráfico ele não é atualizado em tempo real. Então o valor que vocês estão vendo aqui das cotações estão por volta de R$ 10,50, R$ 10,60. E a lucratividade por ação, ou seja, o LPA, está por volta dos R$ 10,20. Fazendo uma analogia aqui entre a relação dos dois indicadores, que estão sobrepostos nesse gráfico. Então podemos analisar que poucos momentos na história da CEMIG, pelo menos desde 2016, ela entregou oportunidades em relação à lucratividade e o preço das cotações. Já quando observamos o preço versus o VPA, que é a mesma avaliação que fazemos, só que aqui com um valor patrimonial por ação. Nesse sim, temos aqui uma simetria favorável para o investidor por conta dessa discrepância, ou seja, a diferença entre o VPA e as cotações atuais, mostrando que, de acordo com esse indicador, as ações CEMIG 4 estão baratas nesse momento. Mas e você? O que você pensa a respeito da CEMIG? Deixe nos comentários abaixo suas opiniões e experiências também, porque sua gentileza de compartilhar certamente poderá ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.